Bom, professores de escolas públicas e privadas, eles têm demonstrado publicamente o desgaste a que estão sujeitos no dia a dia. No entanto, uma experiência soma o autoconhecimento, o reconhecimento de modos repetitivos de lidar com alguns problemas e também uma mudança na vivência social. E tem obtido avanços no que chamamos de humanização da educação. Assunto que nós estamos analisando com a jornalista e terapeuta Evânia Reichert, que tem esse trabalho. Evânia, como é que começou esse trabalho da infância e idade sagrada, né? Que é lá, né, no começo todo e que depois vai se refletindo para o resto da nossa vida, assim, nessas questões e na profissão, principalmente, que é o que a gente está falando agora. Sim. Na verdade, o projeto desse livro, ele surge, é muito antigo, né? Ele foi lançado em 2008, agora saiu a segunda edição esse ano. Eu estou com a edição de 2008 aqui ainda. E está sendo agora traduzido, vai ser lançado para a língua espanhola, pela editora La Rave, da Espanha. Esse ano sai para os países de língua espanhola. Para minha alegria e surpresa, né? Foi muito bom. Mas, basicamente, surge, já desde a época que eu dava aulas para crianças, né? Eu sentia muito essa inquietude, né? De entender isso. Depois eu fui me voltando para esse campo da psicologia, depois no jornalismo e depois com o trabalho terapêutico. Cada vez mais, tu vai vendo a relação direta com o nosso modo habitual de agir e reagir com a nossa história, né? Nem tudo tem a ver com a infância. Claro. Mas vamos dizer assim que a pedra fundamental está ali, né? E às vezes é difícil a gente mudar. A gente consegue melhorar, a gente vive melhor, a gente fica mais saudável, mas é muito mais fácil prevenir. É muito mais fácil. Então esse é um projeto de prevenção das neuroses, inspirado em Wilhelm Reich, que foi um aluno de Freud, um dissidente, o pai da psicoterapia corporal. Mas não só Reich, é um trabalho interdisciplinar, tem muitos outros autores, o Winnicott, Maturana, outras figuras da atualidade, discute alguns conceitos, mas basicamente apresenta as fases da infância, não apenas para nós entendermos a criança, mas para nós entendermos nós mesmos, como nós nos constituímos, né? As fases da infância, da gestação até a puberdade. A abordagem de Reich tem algo muito interessante que hoje está se ratificando através da neurociência. As pesquisas recentes sobre desenvolvimento inicial do cérebro e também sobre o desenvolvimento uterino, que hoje se acompanha tudo, né? É verdade. Antes não se conseguia ver. Hoje se vê até demais, né? Comprovando que a Reich coloca que antes da fase oral, que é o que normalmente se conhece, existe a fase ocular, que é a gestação, parto e primeiros dias de vida. Então, o projeto de humanização na infância, ele precisa começar por aí. No final da vida, Reich e a equipe de médicos da sua equipe trabalhavam basicamente com gestantes. Como se nós tivéssemos que prevenir lá, né? Na gestação, no parto e no processo do início da vida. Mas cada etapa, nós vamos, por exemplo, hoje se fala muito no TOC, né? No transtorno obsessivo compulsivo. Ele é um comprometimento de uma fase muito no início da vida, da fase anal, entre 1 ano e meio, né? Sim, de controle, e 3 anos, naquele período, a fase do controle dos esfíncteres, mas não só isso. Não é só o controle dos esfíncteres, é a expressão do corpo, é o controle neuromuscular, é o momento que a criança diz não para tudo que a gente propõe. E crianças que não recebem estímulos nessa época, ou até mais cedo ainda, que depois se comprometem mais adiante até na sua questão de aprendizado do mundo, né? Com certeza. O Erickson diz algo que eu acho muito interessante, ele diz que o adulto passa pelo seu mais duro teste na fase anal dos seus filhos. Porque é aquela fase que a criança simplesmente diz não para tudo. E os adultos ficam, né? A gente vê no shopping cenas, são muito curiosas, né? Um homem de 2 metros e um toquinho desse tamanho num embate, né? Eles se atiram no chão, é aquela cena toda. Então, a ideia é que a gente entender o que está acontecendo. O que está acontecendo nessa fase? Está nascendo algo, e esse é o foco do meu trabalho, está nascendo autonomia, está se constituindo a autonomia, uma virtude fundamental. Então, não é só birra, tem autonomia também ali. E às vezes a gente não compreende isso e trucida, né?
Então é todo um período Ou permite demais. Ou permite demais. Quer dizer, a ideia de autorregulação, que é o tema também, é a base do tema do meu livro, também desse projeto, se traz muita autorregulação. E esse próximo trabalho também eu estou focalizando isso para clarear o que é isso, autorregulação, cultivo de autorregulação. É exatamente conseguirmos contemplar a medida que é subjetiva de como se lida com essa situação. Porque os nossos sofrimentos hoje como adultos, bem, basta nós olharmos para o mundo, porque o que nós temos aí como pessoa se projeta socialmente. Isso é um projeto social, na verdade. Né? Exato. É um projeto. Eu atuei muito politicamente numa época da minha vida. Hoje eu digo que eu atuo muito mais politicamente com esse trabalho. E socialmente, porque assim, ó, pelo menos na sociedade ocidental, nessas últimas décadas se vem de um período assim, primeiro de um autoritarismo dos pais, dos professores e tudo. Patriarcal, né? E depois de uma permissividade demasiada. Exatamente. Né? Então, essa busca desse equilíbrio hoje é fundamental, porque as pessoas estão um pouco perdidas até. Nós vivemos hoje muitas situações dentro de casa que são sistemas filiarcais. É muito sério, porque nenhum dos sistemas, nem patriarcal, nem filiarcal, nem matriarcal, é saudável. Precisa um equilíbrio entre os três. E quando há uma hegemonia de um, por exemplo, quando os filhos mandam, é muito sério. Assim, quando o pai é autoritário e criança não tem opinião, não tem gosto, não tem escolha, é muito sério. A ausência do pai são uma sociedade doente que nós estamos, né? O projeto do Cláudio, ele tem inclusive um material muito interessante na TVE espanhola, chama-se Educação, Único Remédio. E ele focaliza muito isso. Ele diz que a única maneira de nós melhorarmos o mundo é pela educação. Até aí, nada de novo, todo mundo fala isso. Mas o que é educação? Educação é apenas ensinar para competir no mercado? Sim, ok. Mas educar para ser gente, educar para ser humano. E isso é onde nós estamos em crise.